Sabemos que é muito difícil furar a bolha bolsonarenta dos seus crentes, dos seus fiéis. Por mais evidências que se lhes mostre sobre quem é Bolsonaro, eles não se convencem porque estão completamente, digamos, enfeitiçados por essa figura nefasta, podemos dizer satânica. Vamos trazer aqui dois trechos de vídeos muito recentes que falam ou indicam uma natureza mentirosa, reticenciosa e bastante suspeita de Bolsonaro. Sabemos que é difícil, mas vamos tentar esclarecer as pessoas mais uma vez com esses dois trechos, para que elas não digam depois, no futuro e até na vida do espírito, se existe, de que elas foram enganadas. Não terão direito a isso, porque a internet está bastante recheada da demonstração de quem é este indivíduo inqualificável do ponto de vista humano. Fingidor, satânico, mentiroso. Vamos ao primeiro momento, ao primeiro trecho do que aqui queremos Tudo falar. na vida da gente é a família, gira em torno da família. Presidente, e o seu relacionamento com a Laurinha? Ela mudou para a minha vida. Ela está estudando agora, tem 11 anos, está no colégio militar. E a grande passagem com ela foi por causa da facada. Farsa que é evidente, é tudo preparado. A entrevistadora para o programa eleitoral do Bolsonaro já organiza um clima em que a família, isso está precedido também pela última fala de uma série de falas sobre os valores da família, ele é instigado para falar da Laurinha, aquela que foi um erro, foi um tropeço na sua linha reprodutiva. Pois bem, esta Laurinha agora assume um valor de amor infinito. Vejam que ele utiliza uma face quase que de um ator. Ele está falando sobre ela e de repente engasga, ele de repente soluça, ele chora. Se fosse nos tempos antigos, dizia-se, seria um canastrão, um péssimo ator. Ou, na palavra evangélica, hipócrita. Hipócrita é isso, é um péssimo ator, um ator abaixo da crítica. Quando Jesus chama os fariseus de hipócrita, ele está dizendo: vocês são péssimos atores, vocês fingem muito mal, porque apesar de tentar fingir, vocês mostram o mal que há em vocês. É a mesma coisa com Bolsonaro. Algum tempo antes, Laurinha era um erro da natureza. Foi um deslize, um tropeço. Depois de uma série de machos, apareceu uma fêmea. Oh, que pena, não é? Pois é, agora a Laurinha está laureada ou aureolada de alguém que o salvou da morte. E veja, logo no início da fala, ele diz uma palavra pouco compreensível. Pode ser muito pouco ou muito poupou. A gente não entende. Significa que esta qualificação de Laurinha quanto à sua vida está meio embolada. Isso é da escuta psicanalítica, tá? Isso a gente entende quando tem a prática psicanalítica, quando é o meu caso. Ok? 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 Então, Laurinha é um motivo de fingimento para poder emocionar os incautos que acreditam nesta família aureolada, que é uma invenção da modernidade a partir do século XVIII. Hoje, do ponto de vista da sociologia, da psicologia, as famílias são muito diferentes dessas que os conservadores querem instituir. Lula tem razão, desse ponto de vista, é uma pauta atrasada discutir a família nos moldes tradicionais, até porque, se há que se discutir alguma coisa sobre família e constituição de família, Bolsonaro é um fracasso, é um homem que tem mais de 3 casamentos, é um homem que coloca as mulheres no lugar de resto, é um homem que trata os filhos como coisa, 01, 02, 03, 04, nunca pelo nome. Isto significa que ele tem por estes filhos uma relação com coisas. E Laurinha, agora colocada na propaganda, também vira coisa, e não uma filha. Vamos ver agora o outro vídeo, que é mais intrigante ainda. Estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se não me engano, no sábado de moto. Passava sempre da porra. Meu cara, passeio de moto, sim, passeio de jet ski, passeio de cavalo, de jegue. Tá? Olha a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei, pintou um clima, voltei, posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. Eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, pra quê? Ganhar vida. Neste vídeo, vocês podem ver uma situação, no mínimo, estranha, esquisita. Na própria narrativa, já há algo muito estranho, porque ao ver essas meninas pintadas, bonitas, no sábado pela manhã, em uma comunidade pobre, ele para a sua motocicleta, tira o capacete e vai conversar com elas e se interessa em entrar na casa em que elas estão. Essa é uma descrição um tanto quanto intrigante, porque a pergunta é:
Que pintar de clima é este? Quando se pinta um clima, nada é unilateral. Do ponto de vista da conduta, do comportamento e, por exemplo, da psicanálise, quando se pinta um clima é porque há um interesse mútuo. Alguém pode ter disparado o gatilho do interesse sexual, o outro correspondeu, mas, na verdade, há algo aí que se passa nesta passagem pelas garotas que deve ter sido mútuo. Mas, ainda que nada tenha ocorrido que caracterize qualquer crime contra menores e vulneráveis, fica ainda a pergunta: se ele constatou que essas moças estavam sendo exploradas na prostituição, que providências ele tomou, como presidente da República, como funcionário público, como homem público, para que elas tivessem uma melhor condição em que não precisassem dispor dos seus corpos como meninas de 14, 15 anos para, como ele mesmo diz, fazer a vida? Tem alguma notícia sobre o que ele fez? Não. Até porque seu ódio à Venezuela e aos venezuelanos já é bastante reconhecido. Voltamos então ao início. É difícil furar esta bolha de gente que está enceguecida, de gente que está com os olhos tapados, de gente que está com antolhos como animais dirigidos numa estrada sem saber o que se passa a não ser pelo chicote do seu dono, do seu senhor. Mas nós temos que insistir em passar adiante. Quem é este Bolsonaro que, escondido por detrás desta pele de cordeiro que às vezes ele veste, ele guarda um lobo feroz, um lobo nazifascista? Precisamos denunciar isto, porque um dia, na história, seja que resultado tenhamos no dia 30 de outubro, alguém não poderá dizer, ninguém poderá dizer, eu não sabia. Nós temos o dever cívico, patriótico, político de denunciar este sujeito malsinado na vida dos brasileiros. Triste sina que tivemos neste país de ter um homem, ou melhor, uma coisa qualquer que nem sabemos se é ser humano, na presidência da República e se candidatando à reeleição. O Brasil, saia desta tristeza, dessa condição funesta, e vamos colocar Lula no lugar que a ele se deve colocar, como alguém que pode reconstruir este destruído Brasil dos costumes, da economia, da preocupação com o povo e do bem-estar com o povo. Vamos à luta.